Fala galera, a questão de hoje é uma questão da prova da EPICAR de 2020. Estou aqui com a prova versão A, é a questão de número 26, tá bom? Uma questão que trata de dois assuntos muito bons, juros simples e sistemas lineares. Apesar de esse daqui é só para a resolução da questão, de fato, né? Sistema linear. Relembrando juros simples de maneira bem rapidinho, passageira. Nos juros simples, a variação, um incremento ou a diminuição, ela é linear. O que isso implica? Que a dependência com o nosso tempo é do primeiro grau, tá bom? É especificamente isso. O montante M vai ser o capital inicial aplicado, investido, com todos os sinônimos possíveis, somado com o juros total que incorreu nessa aplicação. Esse juros ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, você interpreta ele como um ganho, um rendimento. Caso ele seja negativo, ele vai ser uma perda, ok? Esse juros total ele é calculado pela incidência sobre o capital inicial vezes a taxa de juros por número de períodos vezes o número de períodos. Quando eu falo esse T como número de períodos, é porque muitas vezes eles falam juros ao mês, juros ao ano, aí você não coloca o tempo em segundos, por exemplo, você não coloca em número de semanas, você não coloca numa unidade de tempo usual, que seria segundo, hora, minuto, ok? Você usa elas em número de períodos, por exemplo, juros ao mês. Você tem 12% de juros ao mês e você vai calcular, portanto, 12% a cada mês, vezes o número de meses, vezes o capital inicial, sobre o qual esse juros foi aplicado, ok? Então, de juros simples é isso. Sempre tenha em mente essa ideia da variação, de uma variaçãozinha linear, e, portanto, você vai ter que somar o juros total que incidiu sobre a sua aplicação, e a formulinha da aplicação, se bem que essa formulinha nessa questão ela não será usada, ok? Vamos à questão, eu vou ler ela com vocês. Temos de maneira resumida, né? Temos a pessoa que aplicou 60 mil reais durante o ano de 2018. Teve lá o começo do ano de 2018, aplicou 60 mil reais. Parte dessa aplicação, que eu vou chamar de uma parte P, ela investiu um investimento chamado P. E outra, a parte Q, investiu no investimento Q, ok? Então, de início, o que nós temos? Nós temos o investimento PI, eu vou colocar um índice Izinho em cada um deles, PI, QI, porque o investimento é o valor inicial desse investimento, tá? Que vai ter taxa incidindo sobre, que o enunciado vai especificar e tudo mais. E ela fala que ela pegou o PI, QI, de um total de 60 mil reais. Então, nossa primeira equaçãozinha é PI mais QI igual a 60 mil. Ok? Eu vou colocar equação número 1 aqui, tá bom? Aí, no final desse período, no fim do ano 2018, o que aconteceu? Vamos lá. Ela fala que retirou o dinheiro das duas aplicações e verificou que, somando os dois valores, não obteve lucro nem prejuízo. Então, a nossa segunda equação aqui, ó, é o meu investimento de valor final PF, Fzinho, somado com o investimento Q de valor final QFzinho, não teve lucro nem prejuízo, portanto, se mantém em 60 mil, né? É isso que ele quis dizer com essa passagem no enunciado, equação número 2, tá bom? Aí no nosso último parágrafo aqui, ele fala que o investimento P rendeu 10%, mas sobre esse rendimento foi cobrada uma taxa de 10%. Já o investimento Q deu prejuízo de 12,6%. Prejuízo, perda, tá bom? Então, usando essa primeira equaçãozinha aqui, o meu PF, o que ele vai ser, gente? Ele rendeu 10%, não é verdade? Então, ele é o PI somado a um rendimento de 10%. Lembrem sempre que porcentagem, quando você fala 10%, o símbolo porcentagem sempre simboliza uma divisão por 100. Então é 10 sobre 100 vezes o valor
sobre o qual está incidindo esta porcentagem. Então, é 10 sobre 100 vezes o meu PI, tá bom? Esse é o meu rendimento, mas isso aqui dá exatamente 0,10, né, dividido por 100, vezes o PI, tá bom? Só que o enunciado falou, sobre esse rendimento aqui, ó, incidiu uma taxa de 10%. Então, eu tenho 10% de novo, vezes 0,10, só que sobre o rendimento, que é isto tudo aqui. Então, é vezes 0,10 PI. Essa foi a taxa que ele especificou, ok? 0,1 vezes 0,1, aqui vai dar 0,01. Só que está com o sinal negativo aqui, então é mais 0,10 menos 0,01, ok? Então, o meu PF, ele é igual a PI somado com 0,09 PI, tá bom? Esse daqui é o que eu chamo do rendimento final, tá bom? Esse foi o que rendeu de fato, o meu Rzinho verdadeiro, tá bom? Aí, para o caso do investimento Q, o meu QF, o que ele vai ser? Ele é um pouco mais simples, o enunciado falou que deu prejuízo de 12,6%. Então, ele é o meu investimento QI, só que deu perda. Se deu perda, então é menos 12,6% de QI. Lembrando, 12,6% vai ser 12,6 dividido por 100. Isso nos dá 0,126, ok? E isso está incidindo sobre o meu investimento inicial QI, ok? QI menos 0,126 QI, ok? Isso daqui já vai resultar em 0,874 QI, tá bom? Essa aqui é a minha equação 3, eu esqueci de numerá-la. E esta aqui é a minha equação 4, tá bom? Lembrem-se dessas equações, tenham elas em mente, ok? Vamos colocar agora a equação 3 e a equação 4 na equação 2, que eu já tenho o meu PF em função do meu PI e o meu QF em função do meu QI, ok? Então vamos fazer isso? O meu PF vai ser 1,09 vezes PI, não é verdade? Da equação 3, que está sendo somado com QF, que é 0,874 vezes QI. E essa soma, como na equação número 2 nos diz, é preservada em 60 mil, porque não há nem lucro nem prejuízo. O enunciado nos disse isso. Essa é uma equação, que é a última que eu vou numerar, de número 5. Só que aí, agora a gente tem o nosso sisteminha que a gente tanto quer resolver para descobrir o meu PI e o meu QI. Porque a gente tem a primeira equação, que PI somado com QI também dá 60 mil. Equação um pouquinho estranha, né? A priori, que daqui era a equação que eu numerei como 1. Mas dá para resolver bem rapidamente, porque como é um sistema linear, para você resolver ele, você pode multiplicar ou dividir ou somar, contando que seja de dois lados, números quaisquer, que o valor das incógnitas vai ser preservado. Então, vamos multiplicar esta primeira equação, a equação número 1, por 1,09. Ok? E aqui eu vou dar uma entortadinha para ficar o 0,9 encaixado aqui, tá bom? Então, vamos fazer, fazendo equação 1 menos a equação 5, o que a gente vai ter? Esta menos esta, na verdade, esse 1,09 PI vai embora. Eu multipliquei por 1,09 nessa equação precisamente para isso, para cortar isso daqui, porque vai subtrair esse com esse e vai resultar em zero, ok? Então, no fim, a gente vai ter deste lado 1,09 menos 0,874. Multiplicando QI,
eu já deixei o QI em evidência, né? Para deixar essa subtração bem aparente. É igual a, novamente, só que dessa vez eu vou deixar 60 mil em evidência. 1,09 menos 1. Ok? Deste lado, essa subtração vai resultar em 0,216 vezes QI. E deste lado vai ficar 0,09. 0,09 vezes 60 mil. 60 mil eu já vou deixar em notação científica. Potência de 10, 6 vezes 10 a quarta. Ok? Aí, a partir daqui, é matemática pura, manipulação com os números. Isso vai nos dar como resultado final um QI de 25 mil reais, gente. Ok? Só que lembrando que a soma do QI com o PI tem que ser 60 mil, a gente chega imediatamente que o meu PI está no valor de 35 mil reais. Ok? E agora vamos analisar as alternativas, né? A alternativa A fala o seguinte, que a razão entre o valor aplicado em Q, ou seja, o meu QI, e o valor aplicado em P é 5/8. Então, PI sobre QI QI sobre PI, perdão, ao contrário. Isso daqui é exatamente 25 mil, né, que é o valor que eu acabei de descobrir, dividido por 35 mil. Os 3 zeros vão embora, e aqui a gente tem um fator 5 em comum com aqui, né? Um aqui e um aqui. Dá para cortar. Quanto que sobra aqui? Dá para simplificar, né? Uma divisãozinha. 5/7. E o enunciado fala que essa razão equivale a 5/8. Então, errada a alternativa A. A alternativa B, como é que fica? Com o que essa pessoa recebeu do investimento Q, no final de 2018 seria possível comprar um carro de 23 mil reais. Essa nem precisa de conta, galera. Porque o enunciado nos disse que com o investimento Q ocorreu prejuízo. Ela não ganhou nada do investimento Q, ela só perdeu, muito pelo contrário. Então, a alternativa B, por definição já, o próprio enunciado já nos indica que ela está errada, ok? A alternativa C fala que a diferença entre o maior e o menor valor aplicados em reais é maior que 11 mil reais. O maior valor aplicado é 35 mil e o menor valor aplicado 25 mil. Esse aqui é o meu PI, esse aqui é o meu QI. Isso aqui dá 10 mil reais pra gente. Só que 10 mil reais, ele é menor do que 11 mil reais. E o enunciado está falando na letra C que é maior. Então, também está errada. Então, por processo de eliminação, você já assinalaria a alternativa D, não é mesmo? Mas vamos ver ela, né? Essa pessoa aplicou mais de 32 mil reais no investimento P. De fato, porque o meu PI, como já descoberto, ele é 35 mil reais. Só quis analisar alternativa por alternativa para eliminar as dúvidas na análise delas, eventuais, tá bom, gente? Então, de fato, nessa questão, a gente fica com a letra D. Beleza, galera?